Olá, aluno, tudo bem com você? Bom, estamos iniciando mais uma semana de atividades e já está na hora da nossa aula de hoje. Vamos começar? Bom, hoje é segunda-feira, dia 7 de junho de 2021, 7/6/2021, tá? E hoje nós teremos a avaliação de português, tá? Então, a avaliação é essa da folhinha. Se caso não imprimir, pode fazer na folha do caderno, mas não esqueça de colocar o nome e a data, tá bom? E pode copiar somente as respostas. Não precisa copiar texto ou as perguntas, tá bom? Então, vamos iniciar. Hoje nós vamos fazer a avaliação com o tema pipoca, tá? Pipoca em comemoração às festas juninas, tá? Então, primeiro tá ali, não, leia o texto e faça a interpretação. Então, tem o textinho da pipoca dentro do quadrinho. Nós vamos fazer a leitura e depois vamos interpretar esse texto, tá? Então, o título do nosso texto é Pipoca e eu vou fazer a leitura. Uma pipoca na panela. Chegaram mais 5 para conversar. Foi um tremendo falatório que ninguém podia aguentar. Ploque, 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 ploque. E aí, gostou do textinho? Então, agora vamos responder as alternativas A e B. Na A, fala assim: o texto fala de uma pipoca. Em que lugar ela estava? Então, você prestou atenção em que lugar a pipoca estava? Leia aí novamente o texto, tá? Para você observar em que lugar essa pipoca estava. E a alternativa B pergunta assim: quantas pipocas chegaram depois? Porque lá no texto fala que tinha uma pipoca, certo? Depois chegaram outras. Quantas pipocas chegaram depois? É isso que você vai responder na B, tá bom? Depois nós vamos lá na atividade 2, que fala assim: pinte de azul as palavras que estão no singular e de vermelho as que estão no plural. Então, vocês lembram o que é singular e o que é plural? Tem um que indica somente um elemento e o outro indica mais de um elemento, certo? Qual é qual? Você lembra? Então, você vai ler todas as palavras ali dentro dos quadrinhos, tem 6 palavrinhas, e aí você vai pensar, essa palavra está no singular ou ela está no plural? Se tiver no singular, você vai pintar de azul. Se tiver no plural, você vai pintar de vermelho. Combinado? Depois, lá na atividade 3, fala assim: agora separe as sílabas destas palavras. E aí tem as palavras escritas ali, tem 6 palavrinhas, e do lado tem a linha para você separar as sílabas. Cada sílaba é um som que a gente faz quando a gente fala uma palavra, né? Então vamos supor, se eu falo hoje, quantas vezes eu abri a boca? Quantos sons eu fiz? O, G. Então, eu separo em 2 sílabas essa palavra, certo? Então, você vai observar cada palavra e vai falar em voz alta e depois vai separar as sílabas, vai escrever na linha, tá bom? Essa é a atividade de número 3. Vamos para a próxima. Aqui nós temos outro textinho e eu vou fazer a leitura para vocês, tá? Mas tentem ler sozinhos aí também, tá? Mesmo que a prof faça a leitura, vocês assistem o vídeo, depois vocês vão tentar ler sozinhos também, combinado? Então eu vou começar a leitura. Pipoca. No Pará,
também chamada de pororoca. É um prato feito a partir de uma variedade especial de milho, o milho pipoca, que estoura quando aquecido. Ao aquecermos os grãos desse milho de maneira rápida, a sua umidade interna é convertida em vapor. Num determinado ponto, a pressão estoura a casca externa, transformando a parte interna numa massa pouco consistente de amidos e fibras. A pipoca é deliciosa, fácil de preparar e faz bem para a saúde. Então, aqui nesse quadro, nós temos um texto falando um pouquinho mais da pipoca, certo? Agora, nós vamos responder a alternativa A de acordo com o texto. Na alternativa A, fala assim: marque um X na resposta correta. A intenção desse texto é... Aí lá embaixo nós temos 3 opções. Não temos 3 opções? Divertir, informar, emocionar. Então, o que você acha que é a intenção desse texto? Será que esse texto é para divertir a gente? Ou para informar a gente? Ou para emocionar? Você vai marcar um xizinho na resposta correta. Combinado? Lá na atividade 5 fala assim: organize as palavras abaixo, reescrevendo-as nas colunas corretas. Faltou um S ali, tá? Teve um erro de digitação no reescrevendo, tá? Então, é assim, organize as palavras abaixo, reescrevendo-as nas colunas corretas, certo? Então, nós temos ali um quadro com algumas palavras, tem 6 palavrinhas, e aí vocês vão fazer a leitura de todas as palavras e vão separar entre masculino e feminino. Tá vendo que ali de um lado tem o quadrinho com o menininho, masculino, e o da menininha, feminino? Então, você vai ler a primeira palavra. Vamos ler. Gato. Gato é feminino ou masculino? Se for feminino, você vai escrever a palavra gato lá na coluna da menininha. Agora, se for masculino, você vai escrever essa palavra na coluna do menininho, certo? Depois tem outras palavras que eu vou deixar vocês lerem sozinhos e vão responder, vão fazer a mesma coisa. Colocar na coluna correta, certo? E depois, lá na atividade 6, é a última da nossa provinha, que fala assim: forme uma frase bem criativa com a palavra pipoca. Então, a Pro já falou para vocês que frase é quando a gente fala várias palavras, né? Por exemplo, a professora gosta dos alunos. É uma frase. Eu gosto de comer doce. É uma frase. Então, vocês vão montar aí uma frase com a palavra pipoca. Pode ser qualquer frase, tá? Mas tem que ter a palavra pipoca nessa frase. E tem que ser uma frase bem criativa, tá? Então, não faça só assim, eu gosto de pipoca. Você pode fazer assim? Pode, mas faça uma frase mais criativa, combinado? Então, vocês vão formar uma frase na cabecinha de vocês e escrever na linha, tá bom? E essa é a nossa provinha de hoje. Amanhã eu volto com a gravação da provinha de matemática, tá? E por hoje é só. Um beijo para você e boa prova. Tchau, tchau.